Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande prazer a gente se reencontrar. O tema da aula de hoje é a filosofia política na modernidade. E eu já expliquei para vocês, já fiz uma introdução à cultura moderna, à filosofia moderna, mas agora a gente vai falar especificamente da filosofia política, do pensamento político que foi produzido nesse período. E aí a gente tem coisas muito interessantes para ver, através de vários filósofos, mas são dois filósofos mais importantes agora nessa aula de hoje que a gente vai estudar, que são Nicolau Maquiavel, italiano, e Thomas Hobbes, filósofo inglês. Ambos são defensores do absolutismo, que foi o modelo político vigente durante a modernidade. Quando houve a transição da Idade Média para a Idade Moderna, vocês sabem que aconteceram várias mudanças, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, e essas mudanças todas têm relações entre si. Então, vocês sabem que as cruzadas, lá no finalzinho da Idade Média, elas acabaram gerando como efeito colateral a reabertura das rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. E aí surgiu uma nova classe social que era a burguesia. E a burguesia impôs uma nova dinâmica econômica, porque na Idade Média não havia muito comércio. Na Idade Média a economia era mais rural. Havia lá os feudos. A Idade Média foi um período de grande descentralização política, territorial, jurídica, econômica. Mas na Idade Moderna a gente vai ver uma tendência contrária, vai ter uma tendência de centralização de poder. Por que isso? Porque com essa nova dinâmica na economia, né, o comércio, o renascimento comercial, o renascimento urbano, ficava muito difícil para o burguês. Você imagina ele passando de um feudo para outro, e aí tendo que fazer o câmbio da moeda, tendo que pagar impostos em cada feudo, tendo um sistema diferente de pesos e medidas. Então, para atender essa nova dinâmica econômica, era interessante haver uma centralização do poder, um processo de centralização do poder que impusesse uma única moeda, que unificasse os impostos, que tivesse um sistema único de pesos e medidas. Então essa nova dinâmica econômica, ela também trouxe uma tendência política de centralização do poder. E aí surgem os estados nacionais, que vão virar monarquias absolutistas. Tudo isso vocês já estudaram em história. Mas o interessante da gente saber em filosofia é que todo modelo político ele tem os seus filósofos defensores, tem os seus teóricos. Por quê? Santo Agostinho já dizia, aquele grande filósofo medieval que a gente já estudou, né? Que se o poder dos governantes se fundamenta somente sobre a força, qual a diferença entre os governantes e um bando de salteadores, um bando de ladrões? Não há diferença nenhuma. Então, o poder dos governantes, ele precisa estar calcado também em argumentos sólidos. Quem obedece, quem paga impostos, quem se submete ao rei, se submete a um corpo de leis, ele precisa crer que isso é o melhor para ele. Então a gente chama isso na filosofia de critérios de legitimidade. O poder político ele precisa estar calcado em critérios de legitimidade. Por isso que todo modelo político tem os seus defensores teóricos, tem os seus filósofos. E no caso do absolutismo, que é a centralização de poder nas mãos do rei, foi exatamente o que se experimentou durante a modernidade, a gente tem também alguns filósofos muito importantes que foram defensores do absolutismo. E na aula de hoje a gente vai falar principalmente de Maquiavel e de Thomas Hobbes. Maquiavel, ele era italiano, viveu na cidade de Florença. Florença, vocês sabem que teve assim, um papel muito importante no Renascimento, né? No processo todo, aquele processo de mudança cultural, até na Revolução Científica, né? Galileu Galilei era de lá, a parte artística, Leonardo da Vinci, e também na política a gente tem Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel ele trabalhou como diplomata, teve um período ali que os Médici saíram, foram tirados do poder, e aí foi feito um governo provisório e Maquiavel trabalhou como diplomata. Depois os Médici voltaram ao poder e Maquiavel ficou até numa situação meio complicada porque ele tinha participado do governo provisório, então se criou ali uma tensão entre ele e os Médici. Mas o fato é que ele escreveu um livro chamado O Príncipe,
que é assim a obra que inaugura a filosofia política moderna. É uma série de conselhos que ele dá para Lourenço de Médici, a partir da experiência dele, né? E Maquiavel ele tem uma visão política muito diferente dos antigos e dos medievais, porque os antigos e os medievais tinham assim ideais muito nobres para a política, e Maquiavel ele era mais pragmático. Como ele era um cara que frequentava ali os corredores obscuros do poder, frequentava os bastidores do poder, ele tinha uma visão que não era muito romântica. Por isso que a gente diz que Maquiavel ele inaugura uma nova forma de conceber a política, que é o chamado realismo político. Ele não está preso a ideais, mas ele descreve a política exatamente como ela é. Então ele mostra ali as regras do jogo e diz que nessas regras do jogo você precisa saber sobreviver, senão você vai ser engolido. Qual é o principal propósito, então, de um governo? É manter a ordem, manter a estabilidade, e para isso o Maquiavel dizia que aquelas coisas que um súdito, uma pessoa comum, não deve fazer no seu cotidiano, nas suas relações sociais, interpessoais, o príncipe, no exercício da sua função, ele poderia fazer. Então, por exemplo, uma pessoa comum não pode matar, roubar, mentir, mas Maquiavel dizia que se é para manter a ordem e a estabilidade, se é para manter a paz, então o príncipe pode fazer isso. Ele pode usar desse expediente, matar, roubar, mentir. Daí aquela frase, os fins justificam os meios. Essa frase é associada à filosofia de Maquiavel. Ela descreve bem a filosofia de Maquiavel. Vejam, quando a gente usa, por exemplo, hoje em dia o adjetivo maquiavélico, essa pessoa é maquiavélica, a gente está dizendo assim que essa pessoa ela não tem escrúpulos morais, que ela tem um objetivo e ela faz qualquer coisa para atingir aquele objetivo. Maquiavel não defendia que todo mundo agisse assim, mas ele dizia que o príncipe estaria dispensado daquelas normas éticas que pesam sobre o indivíduo comum. É isso que ele dizia, que na política tem um jogo próprio e o príncipe acaba tendo que fazer dessa forma. Tem uma coisa interessante que Maquiavel reflete sobre se é mais importante ser amado ou ser temido. Ele fala, olha, você não deve ficar sei lá, tomando atitudes cruéis sem necessidade. Então, se você puder ser amado, é bom que você seja amado. Isso para o príncipe, né? Agora, se você tiver que optar entre ser amado e ser temido, é melhor você optar por ser temido, porque os vínculos gerados pelo medo são mais fortes do que os vínculos gerados pelo amor. Os homens têm a tendência de respeitar mais aquilo que eles temem do que aquilo que eles amam. Então, se você pegar, por exemplo, a filosofia política na Idade Média, você vai ver, por exemplo, a carta ao rei de Chipre, de São Tomás de Aquino, de Herenho, em que ele fala que o príncipe, o rei, ele precisa ser assim, o primeiro modelo de virtudes cristãs, porque ele precisa governar pelo exemplo. Maquiavel ele já vai dizer que se o príncipe ficar preocupado com a salvação da alma dele, ele não consegue governar direito, porque a política é autonormativa, a política tem um jogo próprio e ele tem que saber sobreviver dentro desse jogo. Então, do príncipe se espera, segundo Maquiavel, uma flexibilidade moral. Ele até pode aparentar ser um homem de virtudes cristãs, mas ele não precisa ser efetivamente. Aliás, se ele for um homem cheio de escrúpulos morais, se ele estiver muito preocupado com a salvação da alma dele, ele não consegue governar. É basicamente isso que Maquiavel diz. Então, Maquiavel inaugura um novo modo de conceber a política porque ele separa a ética e a política. A ética, no caso, é a ética religiosa, né? Porque aquela sociedade era uma sociedade extremamente religiosa e a ética daquele povo era uma ética religiosa inspirada pelos princípios cristãos. E o que Maquiavel cria é uma espécie de incomunicabilidade entre esses princípios cristãos e a política. A política passa a ser autonormativa. Esse pensamento político laico, independente da ética, independente da religião, ele vai acabar pautando toda a modernidade. Por isso que Maquiavel é um filósofo assim que representa uma mudança de paradigmas no pensamento político. Tem dois termos interessantes na filosofia de Maquiavel que vale a pena a gente recordar também. Virtu e fortuna. Em italiano, né? Virtu significa virtude e fortuna significa sorte. E ele diz que a sorte ela pode ser favorável ou pode ser adversa. Existe aquela sorte boa e a sorte ruim. Por exemplo, um príncipe sobe ao poder
ele herda, por exemplo, o trono, e ele não sabe quais são as circunstâncias que ele vai enfrentar. Pode acontecer uma seca, pode acontecer uma peste, pode acontecer, sei lá, uma praga nas plantações, pode acontecer uma invasão de um reino vizinho, uma guerra que ele precisa se posicionar. Então, assim, são muitas circunstâncias que fogem do nosso domínio. Então, ele chama isso de fortuna, é a sorte. Sorte pode ser boa ou pode ser má. E aí Maquiavel diz que o príncipe não pode depender da fortuna, não pode depender da sorte. Ele precisa ter virtude. O que é a virtude? É a esperteza, a habilidade de lidar com os acontecimentos e converter esses acontecimentos ao seu favor. Né? Fazer com que qualquer acontecimento ele acabe concorrendo para o seu bem, para o seu sucesso. Isso seria virtude. Se você for comparar com o ideal dos gregos de virtude, é um ideal bem diferente, porque para os gregos, por exemplo, e até para os medievais, virtude seria assim, bondade. Um indivíduo virtuoso é aquele indivíduo que é bom, é moralmente bom. E o conceito de virtude de Maquiavel, a maneira como ele aconselha o príncipe, como ele diz que o príncipe tem que ser virtuoso, ele não está se referindo especificamente à bondade moral, ele está falando de esperteza, de sagacidade. Então, é um pensamento bastante diferente do pensamento medieval e ele está justamente ali na fronteira entre a Idade Média e a Idade Moderna, por isso ele representa como ninguém, Maquiavel representa como ninguém essa ruptura que o pensamento moderno faz com a Idade Média. A gente tem, assim, por exemplo, no Renascimento cultural, a gente tem uma figura como Leonardo da Vinci, na Revolução Científica a gente tem uma figura como Galileu Galilei, e na política a principal figura que encarna esse antropocentrismo que é próprio da Renascença, que é próprio da Idade Moderna, é Nicolau Maquiavel. E Thomas Hobbes era um inglês, e ele também foi um defensor do absolutismo. A tese de Thomas Hobbes é a seguinte, ele diz que, ao contrário do que dizia Aristóteles, o homem não é um animal social, o homem não é um animal político. Aristóteles dizia que o homem, por natureza, já é um animal social. A sociabilidade está inscrita na nossa natureza humana, dizia Aristóteles. Hobbes discorda disso. Ele fala que se o homem fosse, por natureza, um animal social, ele não trancaria sua porta à noite e também não levaria armas para viajar. Então, a primeira reação, o primeiro sentimento que um homem tem ante a presença de outro homem, não é um sentimento de amizade, não é um sentimento de parceria, de sociabilidade, é um sentimento de medo. E aí Thomas Hobbes vai dizer que nós não somos, por natureza, animais sociais. Por natureza, o homem é lobo do próprio homem. Homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Esse estado de natureza de que fala Thomas Hobbes é justamente esse momento em que o homem ainda não tinha feito o contrato social. Por isso Hobbes é chamado de contratualista. Ele acredita que a sociedade nasce de um contrato social entre os homens. Então, os homens eles viviam numa vida em que eles eram completamente livres, só que se destruíam, porque o homem era lobo do próprio homem. O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, e por isso a vida no estado de natureza se torna insuportável. Então, o que acontece? Os homens fazem um pacto entre si e eles aceitam transferir a liberdade que eles possuem no estado de natureza para o rei. E aí é criado o Estado é personificado na figura do rei, e o rei tem toda a autoridade. E essa autoridade os homens não podem tomar de volta, sob pena de cair de novo no estado de natureza, em que há uma guerra de todos contra todos. Então, na verdade, o homem transfere aquela liberdade que ele tinha no estado de natureza para o soberano, para o rei, para que governe sobre todos e garanta a paz, garanta a ordem. O Estado existe principalmente para isso, para poder garantir a paz e a ordem, coisa que é impossível haver no estado de natureza porque há um conflito generalizado. Então, por que o homem deve obedecer ao rei? Por que ele deve consentir que o rei tenha tanto poder? Porque é melhor ter um rei quase onipotente, um rei todo-poderoso, um rei absolutista. É melhor ter um rei que tenha poder sobre todos
do que viver num cenário onde existe uma desordem completa. Porque onde todos fazem o que querem, ninguém faz o que quer. Onde todo mundo manda, ninguém manda. Então essa é a convicção fundamental de Thomas Hobbes. Para que não haja uma desordem completa, é necessário haver uma autoridade. E essa autoridade precisa ser forte. Todas essas ideias, Hobbes coloca num livro muito famoso chamado Leviatã. E esse nome, Leviatã, ele tira da Bíblia, lá do livro de Jó, em que o Leviatã é descrito como o monstro mais poderoso da Terra. Qual é a comparação que ele quer fazer? Ele diz que o Estado deve ser como o Leviatã. O Estado é o maior poder que existe sobre a Terra. E o Estado existe justamente para poder garantir a paz e a ordem. É por isso que os indivíduos obedecem ao Estado, porque a vida no estado de natureza seria insuportável. Então, Thomas Hobbes, com essa defesa que ele faz do Estado absolutista, ele pode ser considerado também um dos grandes filósofos políticos da modernidade. Ao lado de Maquiavel, a gente coloca então Thomas Hobbes como um dos principais defensores do absolutismo monárquico, que, como eu disse, foi o modelo político vigente durante a modernidade. Eu espero que essa aula tenha ficado bastante clara para vocês. Se tiver qualquer dúvida, a gente tira na aula seguinte. E eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês fazerem. Valeu, galera. Grande abraço.